Você conhece as histórias das mulheres da sua vida? Eu tô te perguntando isso porque geralmente a gente tem as nossas referências baseadas nas melhores partes das nossas histórias, daquelas que são melhores de ser contadas, daquelas que formoseiam, né, que enfeitam a nossa infância. Geralmente são aquelas que alegram as nossas memórias mais infantis ou as memórias mais antigas. Mas hoje eu quero falar com você a fim de evidenciar, de investigar, de trazer um pouco mais de curiosidade, de te despertar a conhecer um pouco mais, a buscar conhecer um pouco mais das histórias que te antecederam, começando pelas mulheres, fazendo uma referência da Semana da Mulher. Meu nome é Michelle Sbaz, eu sou psicanalista clínica e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco desse inconsciente que vai permeando as gerações e que faz parte hoje da constituição da pessoa que você é, que faz parte daquelas memórias, daquilo que aconteceu, de partes da nossa história que não são tão bonitas, que são aquelas que não dão muitas curtidas hoje, se a gente fosse colocar num vídeo, por exemplo, mas que faz parte daquilo que te antecedeu, daquilo que permeou parte de quem você é hoje. Você conhece as histórias das mulheres da sua vida? E que mulheres são essas? Que mulheres que eu estou te provocando a pensar? Então, eu estou falando das nossas avós, das nossas bisavós, das nossas tias, das nossas tataravós. Então, são histórias às vezes muito antigas que a gente só fica sabendo se alguém nos conta sobre elas. E muitas vezes, quando essas histórias elas são contadas, ela também tem um pouco da pessoa que está te contando, que está trazendo um pouco dessa vivência, um pouco dessas memórias, um pouco dessas histórias. E essas histórias, muitas vezes elas são carregadas de faltas, de marcas, de tristezas, de dores, também de alegrias, de sucessos, de fracassos. Só que eu estou falando de histórias de mulheres reais, mulheres que viveram da forma como deu conta de viver. E eu estou te provocando aqui nesse vídeo a ter um olhar um pouco mais compreensivo, sem julgamentos e sem críticas, a fim de conhecer parte dessa história que te antecedeu. E que marcas são essas? Então, muitas vezes, por trás de uma mão calejada, né, de um rosto marcado do sol, de rugas, de expressões profundas ali, são histórias carregadas, porque a gente está falando de épocas onde as situações eram muito mais difíceis, não tinham as facilidades que nós temos hoje. Então, as mulheres lavavam roupa onde elas lavavam as roupas. Eram em riachos, era uma outra rotina, era uma outra vida, né? Muitas vieram da agricultura, então trabalhavam pesado, as mãos eram calejadas, não eram mãos macias como as nossas. Então, quando a gente fala dessas histórias, são histórias carregadas, sim, de força, de superação, de uma forma de viver muito diferente da que a gente hoje e que, inclusive, merecem ser passadas para frente, porque diz respeito à sua família. O que eu acho interessante, né, conversando muitas vezes com essas mulheres, é que elas mesmas não reconhecem muitas vezes a força e o vigor que elas tiveram ou que elas têm. Muitas vezes isso não é transmitido nas histórias, mas a gente precisa estar atento e prestar atenção no que aconteceu. Por quê? Porque elas não têm glamour. Além delas não terem glamour, se hoje fosse, né, como lá no início do vídeo eu falei, se elas fossem ser contadas em forma de vídeo, talvez não teriam as curtidas, talvez não seria algo interessante na maneira como nós acostumamos a ver as coisas, a contar as coisas hoje. Mas o que eu quero chamar sua atenção para que você perceba é que são mulheres reais. Então, as verdades que existem nessas histórias. A gente está falando de mulheres de verdade, mulheres como eu, como você, como as mulheres da sua vida, as mulheres da sua casa. Se de repente eu estou falando para uma pessoa que não é mulher, mas que convive com uma, com várias, ou conviveu. Isso é muito importante a gente enxergar. Por quê? Porque elas fazem parte da nossa vida. E hoje eu te convido a refletir sobre como essas mulheres, elas existiram nessa vida. Você já parou para pensar como que elas conseguiram de alguma forma lidar com tudo aquilo que elas vivenciavam, as dificuldades da época, o que lhes aconteceram no decorrer das suas vidas, o papel delas na sociedade,
a posição que elas ocupavam dentro das relações que cercavam essas mulheres, como que elas lidavam com os seus sofrimentos, com as suas angústias, em que momento elas poderiam falar sobre isso, rever os seus papéis ou até mesmo modificar, fazer diferente, reescrever as suas próprias histórias, que força elas tinham, da onde elas buscavam essa força. E por que eu estou te trazendo isso? Porque talvez se você não for lá perguntar, se você não provocar essa conversa, se você não tiver essa curiosidade, talvez você nunca vai saber, porque são histórias que não são aplaudidas, talvez não tenham nem um final feliz, talvez não seja algo gostoso de ser contado, talvez não seja algo fácil de ser lembrado, porque a gente está falando aqui de dia a dia comum, a gente está falando aqui do ordinário da vida. Só que é importante ressaltar que tudo isso, tudo que te antecedeu, faz parte da pessoa que você está sendo hoje, da sua constituição como pessoa. Influencia inclusive no seu funcionamento, na maneira como você funciona, porque nós herdamos isso. Isso caminha conosco através das gerações. E aí hoje eu vou trazer uma referência de Jung, onde ele fala e ele cita referências de uma estrutura psíquica profunda, formada muito além das nossas próprias experiências pessoais. Está falando aqui também experiências ancestrais transmitidas geneticamente através das gerações. E aí eu vou fazer novamente a referência dessa fala, né, as mulheres da sua vida, as mulheres das nossas vidas. E o intuito aqui desse vídeo é fazer com que você volte o seu olhar para elas, mas um olhar com um tom de reconhecimento, até um pouco de admiração, talvez. Por quê? Porque são mulheres que enfrentaram situações adversas, muitas vezes com muita bravura, com dignidade, com força. E essas histórias, se você talvez não for lá e perguntar, se você talvez não venha de uma família onde as conversas elas são comuns à roda da mesa, por exemplo, talvez você tenha que ir lá perguntar, entender como foi, buscar saber, buscar ouvir. São histórias que não podem ser silenciadas, porque muitas vezes elas estão escondidas atrás das marcas do rosto, que a gente vai ver numa foto e talvez não tenha nem mais a foto, para que a gente reconheça. Só que não é porque eu e você muitas vezes não reconheçamos essas histórias, e são histórias que não podem ser apagadas, são histórias que podem estar nesse exato momento pulsando dentro de mim e dentro de você. E elas são manifestas através de comportamentos, através de pensamentos, através de ideais inculcados. Só que no dia a dia a gente acaba não percebendo a origem, aonde começou, mas pode ter começado, partes de você e partes de mim podem ter começado muito menos antes de eu existir, muito mesmo antes de eu existir ou você existir. Por quê? Porque elas são transmitidas. Então, por que não conhecer essas histórias? Isso pode ser algo muito interessante porque muitas respostas que você pode estar procurando hoje, aliás, muitos indagamentos, muitas perguntas que você tem hoje sobre você, podem ter respostas nessas histórias. Você pode se identificar sim com elas, pode tirar proveito, pode extrair o melhor dessas histórias, porque são histórias de vida e de superação. São histórias que transpassaram gerações e hoje você talvez esteja aqui porque alguém lá atrás não desistiu, porque alguém lá atrás tentou viver da maneira que deu conta e conseguiu sobreviver. Quais insucessos essas mulheres tiveram, né? Quais desapontamentos? Foi uma vida sem sabor? Ou você também pode se surpreender positivamente. O que você pode extrair? Será que foram histórias de superação? Será que foram histórias que muitas vezes começaram ali sem recursos nenhum e hoje você tem o que você tem porque parte disso veio de lá de trás? Você recebeu isso? Ou às vezes você não recebeu? Às vezes você precisou dar conta porque aquilo que você recebeu pode não ter sido o que você gostaria, mas te fez estar de pé. E se você se identificou com esse vídeo, com esse conteúdo, vou pedir para que você compartilhe com alguém. E você também não se esqueça de se inscrever no canal, assim você recebe todas as notificações de vídeos novos que são lançados aqui. E até o próximo vídeo.